Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o livro de Juízes. Nós acabamos há pouco de ler o livro de Josué, onde vimos Deus conduzir seu povo até a terra prometida, continuando a missão que foi iniciada por Moisés. Pouco antes de Josué morrer, o povo foi novamente alertado sobre a necessidade de se manter fiel perante a Deus e sobre o cuidado de não adorar a outros deuses. O povo prontamente concordou. Após a morte de Josué, todos os outros líderes da época que viram os milagres que Deus tinha feito, morreram também. É então que entramos nesse livro de Juízes, que foi provavelmente escrito por Samuel e que se chama assim por um motivo muito simples. O povo ficou sem liderança. Moisés havia morrido, Josué também e todos os outros líderes. Com isso, a fé do povo, a fidelidade e o compromisso com Deus começaram a esfriar. Então Deus levantou vários governantes, chamados juízes. O propósito desse livro é mostrar que Deus muitas vezes permite que o seu povo sofra as consequências da sua infidelidade a Ele. Porém, Ele está sempre disposto a perdoar e restaurar o seu povo, tantas vezes quanto se arrependerem. O livro de Juízes mostra também um triste contraste com relação ao livro anterior. Em Josué, nós lemos que Deus concedeu aos israelitas muitas bênçãos e muitas vitórias contra os inimigos, como resultado da obediência que tiveram. Já aqui no livro de Juízes, vamos ler que os israelitas foram desobedientes e idólatras, e isso resultou em muitas derrotas nas guerras que tiveram. Sim, é verdade, o povo estava sem liderança, mas eles tinham a presença de Deus, tinham a sua lei, eles já tinham o mais importante. Já tinham aprendido como deveriam viver e, mesmo assim, agiram conforme sua própria vontade, trazendo sobre si a ira de Deus. Eles finalmente estavam na terra prometida, após 40 anos andando no deserto, mas agora corriam o risco de perdê-la para os seus inimigos, pois comprometeram suas convicções, seus valores, sua fé, ao desobedecerem a Deus. Isso gerou um ciclo de comportamento que basicamente tinha 5 etapas. Primeiro, o povo pecava, se envolvia com idolatria, com as práticas dos povos daquela terra. Segundo, Deus mandava um castigo, uma repreensão, permitindo que o povo inimigo se levantasse contra eles. Terceiro, o povo desesperado clamava ao Senhor pedindo livramento. Quarto, Deus enviava um libertador, no caso, um juiz, para libertar o povo do castigo. Quinto, o povo se mantinha fiel ao juiz que Deus levantou, até o dia da morte dele. E então eles reiniciavam o ciclo com todos os outros juízes que Deus levantava. Ao total, foram 12 juízes: Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Abimeleque, Tolá, Jair, Jefité, Ibsã, Elon, Abidom e Sansão. Provavelmente, o juiz mais conhecido foi o 12º juiz, Sansão, que chegou a liderar os israelitas após um cativeiro de 40 anos sob o domínio dos filisteus. Sansão liderou o povo de Deus à vitória, onde sacrificou a própria vida depois de 20 anos como juiz. Ele é, de certa forma, uma tipologia de Cristo. Deus enviou um anjo à mãe de Sansão, dizendo: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho, que conduzirá o povo de Deus. Da mesma forma, enviou um anjo a Maria para avisá-la do nascimento do Messias, que viria para salvar a humanidade. Diferente de Sansão, Jesus não teve pecado, mas assim como ele, deu sua vida para salvar o seu povo. Considerando a sociedade patriarcal da época, ter entre os 12 juízes uma mulher é algo único. Outro juiz que merece destaque é Gideão. Como muitos que são chamados por Deus,
ele não se considerava capaz de liderar o povo. Porém, confiou no Senhor e com apenas 300 soldados derrotou os midianitas com seu imenso exército. Nos capítulos 19 a 21, lemos um dos relatos mais tristes de toda a Bíblia, um caso de estupro e homicídio que provocou uma guerra em Israel. Como resultado, a tribo de Benjamim foi quase exterminada. Bom, mas como podemos aplicar os ensinos desse livro nos dias de hoje? Como já sabemos, a desobediência sempre traz julgamento. Os israelitas representam um perfeito exemplo do que não devemos fazer. Como eu falei antes, o povo permaneceu naquele ciclo infindável, onde desobedeceram, foram perdoados e, ao invés de aprender com os erros, cometeram os mesmos pecados, vez após vez. Mas se formos parar para pensar, isso também acontece com a gente, não é mesmo? Quantas vezes cometemos os mesmos erros, vez após vez, nos arrependemos e nos voltamos para Deus. Ele, em sua infinita misericórdia, nos perdoa, nos dá uma nova chance. E quando menos se espera, lá estamos nós de novo, desagradando a Deus. É importante atentar que a palavra de Deus é certa. Se continuarmos na desobediência, nós estaremos autorizando a disciplina de Deus sobre as nossas vidas. Não porque o Senhor se alegre com o nosso sofrimento, mas porque o Senhor corrige a quem ama. O livro de Juízes é a prova de que Deus não muda. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Ele permanece o mesmo. E graças a Deus por isso. Pois se nossas atitudes mudassem Deus, nós já teríamos sido consumidos. A boa notícia é que nós podemos escolher todos os dias sermos melhores do que ontem. Podemos nos arrepender, escolhendo agradar a Deus de verdade, renunciando o mundo e escolhendo fazer a vontade de Deus. Que em meio a essa crise que estamos vivendo, possamos refletir sobre as nossas atitudes. Que lições podemos tirar das situações de tribulação? O que Deus está tentando nos ensinar através dessa tempestade? Nem sempre uma tribulação é resultado de pecado, como vemos nesse livro. Existem casos em que Deus quer que seu povo coloque em prática tudo o que já aprendeu na teoria. Espero que você goste da leitura desse livro e que ele te ajude nessa reflexão e nessa análise interior. Um grande abraço e fiquem na paz.